Existe tempo máximo e mínimo para a duração de uma consulta médica? Eu sou o Rodrigo Machado Leal, advogado do CIMESC, e vou lhe responder nesse vídeo agora. Essa é uma dúvida muito recorrente dos médicos, e essa dúvida surge porque muitos serviços tentam impor ao médico uma cadência, um número fixo de consultas por hora, vamos dizer assim. E alguns tendem a achar que existe alguma regra, alguma resolução no Conselho Federal de Medicina que trate sobre isso, mas não. Não existe nem portarias, nem resoluções e nem leis que tratam do assunto. E isso por uma questão muito simples. Qualquer resolução ou qualquer norma expedida nesse sentido violaria o princípio da ampla autonomia do médico. O que significa esse princípio? Só o médico sabe, de acordo com a necessidade do seu paciente, a complexidade do caso que está diante dele e a livre consciência do seu, digamos assim, da sua habilidade técnica, qual é o melhor tempo para consulta. Então é por isso que não existe uma norma que se fixe um tempo. O que se espera do médico é um tempo razoável para que a consulta seja o mais completa possível. É lógico que num serviço privado, um atendimento eletivo, que o médico pode dar um atendimento mais amplo para o paciente, que assim proceda. Num atendimento emergencial, se espera mais, digamos assim, uma agilidade do atendimento médico, isso é o normal, mas tudo vigora no princípio da autonomia médica. Ele é que define o tempo ideal. Essa é outra dúvida muito comum, né? Mas a gente pode responder com a resolução do CFM também, que não estipula um prazo fixo. Essa resolução, ela estipula sim que uma consulta ela é um ato médico complexo, que pode ter começo, meio e fim no mesmo atendimento, ou ela pode ser interrompida para, por exemplo, formulação de algum exame laboratorial ou de imagem, que o paciente tem que se ausentar daquela consulta e realizar em outro local, e ela só vai ser considerada completada quando o paciente retornar com esses exames feitos. Que período é esse? Cabe ao médico definir. Claro que dentro de uma razoabilidade, do que na sua localidade, o que demora normalmente para ser feito um exame e etc. E caso o paciente tenha dificuldade, alguma dificuldade justificada em retornar nesse período estipulado pelo médico, uma extensão desse prazo deve ser considerada. Virou ano 2019, a pandemia estourou e a necessidade de se alcançar um médico por meio virtual, sem contato físico, passou a ser evidente. Com isso, o Conselho Federal de Medicina editou uma portaria que teve o aval do Ministério da Saúde, e nessa portaria ele regulamentou, ainda que de maneira provisória, porque ainda depende de mais uma regulamentação definitiva, né, a livre utilização da telemedicina. E algumas regras têm que ser respeitadas. Por exemplo, o estabelecimento de saúde que pretende se utilizar da telemedicina tem que ter o seu registro para esse fim nos conselhos regionais de medicina, e o diretor técnico tem que estar atrelado a isso. Todos os documentos que aí saírem, dessa consulta saírem, seja um parecer, seja um atestado, seja uma prescrição médica, seja o próprio prontuário, o médico tem que garantir que eles vão ser armazenados e salvaguardados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e os sistemas oficiais da medicina do país, que tenham esse adequado na segurança das informações. Porque toda a normativa nesse sentido é para evitar a violação do sigilo profissional, certo? Mas nesse contexto, sim, consultas podem ser feitas ou se utilizando um sistema de videoconferência, desse que nós costumamos ver por aí, ou até mesmo um WhatsApp. É possível. O que se deve evitar é que a primeira consulta com o seu paciente seja feita de modo virtual. Sempre dá preferência para que o primeiro contato seja presencial. Preferência. Tem alguns casos que isso se torna impossível e, assim, a resolução permite que até a primeira consulta pode ser online, sim. Esse é um assunto delicado, mas sim, ele pode negar essa consulta por um conflito na relação entre médico e paciente ou uma questão de consciência mesmo, de livre consciência. Ele tem esse direito. Claro que é um direito delicado e o médico deve se utilizar disso só em últimos casos, né? Num atendimento estritamente privado, esse direito é
amplo e restrito, né? Já no atendimento público, ele deve usar com mais parcimônia ainda, até porque o paciente está numa condição teoricamente de maior vulnerabilidade, e se tem o entendimento de que o médico só pode negar seu atendimento de um paciente, primeiro, se ele não está numa situação de urgência ou emergência, e segundo, se existe outro profissional naquela localidade tal em que ele pode referenciar aquele paciente do setor público. O CIMESC conta com uma equipe de advogados especializados em direito médico que pode orientar você e toda a classe médica com esse e outros assuntos envolvendo a medicina. Se ainda não for filiado, filie-se.